Bem-vindo à nossa terceira aula sobre figuras de linguagem. Na aula de hoje, essa terceira aula, nós abordaremos as figuras sonoras. Para quem não assistiu à segunda aula a respeito de figuras de construção, clique no card acima que você deve ser encaminhado a esta aula. Em contrapartida às figuras de construção que vimos na segunda aula, que se baseia e tem um foco na sintaxe, ou seja, na construção da frase, em como a frase tira a pessoa do seu conforto. Por exemplo, no vasto mar reflete-se a luz serena. Veja que transformação em comum essa frase, que muda de posição as palavras e ao mesmo tempo cria um foco em comum. Isso nós vimos na aula passada, figuras de construção ou de sintaxe. Nessa aula nós vamos nos basear em figuras sonoras. Ou seja, o foco não é mais tão a construção da frase, o lexo da palavra, mas o som que ela produz. Vamos recordar um pouco o que é figuras de linguagem para a gente entrar no mérito dessa questão, figuras sonoras. Figuras de linguagem são recursos utilizados na linguagem para conferir expressividade e criatividade ao discurso, indo além do significado literal das palavras. Elas desviam do uso convencional da linguagem, acrescentando nuances e impacto emocional à comunicação. Isso nós já vimos nas aulas passadas. O foco de hoje são as figuras sonoras, que são recursos muito utilizados na poesia e na música. Por seu caráter expressivo, proporciona ao leitor uma experiência sinestésica, ou seja, auditiva, um dos sentidos. Na língua portuguesa existem determinadas figuras de estilo que combinam elementos sonoros e que são bastante utilizados em textos, discursos e poemas. Essas figuras são representadas por fonemas com objetivos simbólicos e têm a intenção de soar agradavelmente aos nossos ouvidos. Chamamos então figuras sonoras aquelas que estão relacionadas com os aspectos fonéticos e fonológicos das palavras. No caso, são a aliteração, assonância, paronomásia, onomatopeia. Essas 4 figuras sonoras em que a gente vai estar trabalhando nesse contexto. Para que a gente possa ter um exemplo desse jogo sonoro, vamos analisar esse poema de Vinícius de Moraes, bem famoso, o pato. Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá, já vem o pato para ver o que há. Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá, já vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou o puleiro. Ou seja, nós temos nessa poesia um jogo sonoro em que as palavras pá são usadas de modo aleatório, causando uma sonoridade. Como você pode notar, ocorre a repetição do fonema pá e das consoantes P e T, para que o texto ganhe musicalidade.
Este recurso estilístico é uma figura sonora, conhecido como aliteração, que consiste na repetição de fonemas consonantais, com a intenção de criar efeito sensorial. Além dessa, existem outras figuras sonoras em nossa língua. Vamos analisá-las uma a uma. Nesse caso, não são tantas as figuras sonoras. Nós vamos trabalhar com onomatopeia, aliteração, assonância e paranomase, ainda que possa haver poucas outras nesse sentido, mas essas são as mais comuns no que diz respeito a figuras sonoras. No final desta aula, você será capaz de diferenciar e conhecer as diferentes figuras sonoras. Saberá discernir em um texto a presença de onomatopeia, aliteração, assonância e paranomásia. Vai estar preparado para conhecer outras facetas de figuras de linguagem, as figuras de palavras, as figuras de construção ou de sintaxe que nós já vimos, as figuras de pensamento, ou seja, são 4 modalidades de figuras de linguagem conhecidas no nosso idioma. Vamos começar então? Qualquer dúvida, pessoal, comentem abaixo. Vocês podem curtir, compartilhar o vídeo para aqueles que estão estudando para concurso ou para vestibular ou para matérias do ensino médio que a gente está vendo. E assim por diante. Onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste na reprodução de sons por meio de palavras, imitando ou representando ruído, vozes ou outros sons naturais. Ela busca aproximar a linguagem escrita da experiência sonora, proporcionando uma expressividade auditiva ao texto. Exemplos comuns incluem palavras como tic-tac, boom, que reproduzem os sons específicos. A onomatopeia é frequentemente utilizada na literatura, quadrinhos, na língua cotidiana para criar impacto emocional, enriquecer a percepção do leitor em relação ao ambiente descrito. Ou seja, onomatopeia tenta imitar os sons da natureza, de barulhos, de explosões, de animais, tudo aquilo que não se pode retratar em nosso idioma. A gente dá aquela tentativa de simular esses barulhos através de palavras. No que diz respeito à etimologia, e como eu tinha dito nas aulas anteriores, a etimologia é importante para que a gente possa recordar melhor a função da palavra. Então a palavra vem do grego e é formada pelos vocábulos onoma, que significa nome, e poien, fazer. Ou seja, onomatopeia significa criar ou fazer um nome. Criar ou fazer um nome a partir de barulhos, sons da natureza. Criar um nome fica mais fácil da gente recordar. Por exemplo, pou, boom, bang, zaz, splat e assim por diante. Olha esse quadrinho do Cascão. Ele basicamente é construído em torno de onomatopeia, quase não tem um diálogo. Cabrum, ou seja, um relâmpago cai. O Cascão, que morre de medo de água, né, de tomar uma chuva, ele sai correndo, zaz.
para a casa dele. Então é um quadrinho bastante intuitivo. Outro exemplo é esse quadrinho do mesmo personagem. Ele tá bum, 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 tocando, né? Batendo naquele tambor. O pai dele reclama: Cebolinha, quer parar de fazer esse barulho? E o Cebolinha começa a boar, chorar. Ou seja, ele só trocou um som pelo outro. Agora nós vamos ouvir várias frases que incluem a presença de onomatopeia. Prestem bem atenção nessas frases que a gente estará utilizando agora. Exemplos de onomatopeia em frases. Quando o padre tentou conter o espirro, atim, não pôde, fez um barulho enorme. Quando chegamos à Avenida Paulista, minha filha, no banco de trás, começou a fazer bibi, bibi todo o tempo imaginando estar ao volante. Foi aí que o soldado pisou na mina, e bum, foi tudo pelos ares. Assistíamos o filme, enquanto o cof-cof do gripado ao lado, tirava nossa atenção. O menino pegou o vaso da estante, e prof, jogou no chão. Exemplos de onomatopeia em frases. A menina passava em frente minha casa, tocava a campainha, blindão e saía correndo. O glu-glu do peru assustou o menino. Foi aí que vaca fez mu e todos riram. Quando o cara do iFood entregou a pizza, Mônica faminta abriu a caixa e Aki deu logo uma mordida. Exemplos de onomatopeia em frases. Treino ping-pong desde criança. Os pintinhos faziam piu-piu em volta da mamãe galinha. Por qualquer motivo, os moleques do 5º ano dão um soco um no outro. Inácio engatilhou-se de novo e 1, 2, 3, glug. Lá rodou o esôfago abaixo o resto da miserável glândula. O fígado indiscreto, Monteiro Lobato. O quaquá do patinho era o que mais se ouvia no lago. Exemplos de onomatopeia em frases. Chegando ao lago, tibum, mergulhei sem perder tempo. O tic-tac do relógio adentrava a madrugada, enquanto a insônia era minha única companhia. E logo ouvi passos na escada, toque, 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 toque. Estava um silêncio absoluto, quando ouvi o trim do telefone da sala. Quando vi meu amor, um tum-tum acelerado corou meu rosto. Quando o político chegou, só ouvi um ensurdecedor. O zum-zum dos besouros é comum nessas matas. Exemplos de onomatopeia em frases. Mensagens pela internet. KKKKKK, RSSS, hahaha, LOL etc. Comunicação infantil. O miau, para gato, o au-au, para cão, etc. História em quadrinhos. Grupo, boa, bang etc. A literação. A literação já é outro tipo de figura sonora em que a gente vai estar trabalhando. A literação é uma figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de som consonantal no início de palavras próximas ou consecutivas em uma frase ou verso. Essa técnica visa criar um efeito sonoro agradável, rítmico e marcante, adicionando musicalidade e ênfase ao texto, ao destacar determinados fonemas consonantais. Ou seja, a literação trabalha com consoantes. A aliteração pode contribuir para a harmonia e a cadência do discurso, sendo frequentemente utilizada na poesia, literatura e música. Um exemplo clássico é a frase Pedro pescava pacientemente. Olha só o jogo de palavras. Pedro, P, pescava, P, pacientemente, P, em que a repetição do som
P destaca a sonoridade e reforça o ritmo. A aliteração desempenha um papel significativo na criação de estilo e atmosfera em diversas formas de expressão linguística. No caso da etimologia da palavra aliteração, a origem da palavra vem do idioma latino, alliteratio, que é oriundo do termo litera. A sua significação é letra. E na língua escrita, a sonoridade das letras, principalmente das consoantes, se encarregam de um efeito linguístico especial graças à aliteração. Ou seja, a aliteração vocês vão vincular com sonoridade das letras consonantais. Vamos estar estudando algum som. Eu vou estar passando para vocês alguns fragmentos de poesia que estão carregados de aliteração. Então, acompanhe comigo este áudio. Figuras sonoras. Aliteração. No jardim, as rosas rubras resistiam ao rigor do inverno, enquanto o vento sussurrava segredos suaves entre as folhas secas. A aliteração é evidente na repetição do som R em rosas rubras existiam rigor e S em ventos sussurrava segredos suaves, como nós estamos ouvindo nessa gravação, criando uma musicalidade sonora e uma cadência que enfatizam a beleza do jardim e a suavidade do vento. Essa repetição consonantal não apenas adiciona ritmo ao texto, mas também realça a atmosfera poética e sensorial, destacando elementos específicos e proporcionando uma experiência auditiva mais rica. Mais um exemplo, vamos estar ouvindo o áudio desse fragmento na praia. Figuras sonoras. A aliteração. Na praia, as ondas dançavam delicadamente, enquanto gaivotas graciosas voavam pelo céu. Perceba que nesse caso a aliteração está presente na repetição do som D em ondas dançavam delicadamente. O efeito também se repete em G, criando um efeito sonoro que enfatiza a suavidade e harmonia do movimento das ondas. Gaivotas graciosas voam pelo céu. Essa técnica não só adiciona musicalidade ao texto, mas também destaca a graça do ambiente marítimo, proporcionando uma sensação de tranquilidade e movimento fluido. A aliteração, nesse contexto, serve como um recurso estilístico que enriquece a descrição, tornando mais envolvente e sensorial para o leitor. Vamos estar trabalhando outros exemplos de poesia em que a aliteração está presente. Neste poema O Tempo, que estaremos ouvindo nesse momento, perceba a musicalidade. Figuras sonoras. Aliteração. Tempo. No palco da vida, o tempo dança e flui. Em compasso eterno, sutil e veloz. O relógio, testemunha muda, nos conduz. Notas suaves de um destino atroz. O sol sussurra segredos ao entardecer. Seus raios, pincéis, pintam o crepúsculo. A brisa balança as flores a florescer.
Aliteração que embala o espetáculo. O passado, eco, ressoa na memória. O presente, efêmero, como a alvorada. O futuro, um mistério, uma história. No teatro temporal, a vida é encenada. Assim, o tempo, entre risos e lamentos, com a literação, traça seus movimentos. E nesse outro poema, Cosmos, do mesmo modo, a literação se encontra presente nas consoantes, causando uma musicalidade. Vamos estar ouvindo e prestando atenção no ritmo. Figuras sonoras. Aliteração. Cosmo. No firmamento, estrelas a bailar. Cosmos vasto, em dança sideral. Aliteração, canto celestial. Verso que ecoa na noite a brilhar. Galáxias tecem histórias no céu. Entre constelações, sonhos se entrelaçam. Na vastidão, o universo abraça. Aliteração, poesia do papel. Planetas dançam em órbita perene. No espaço, o silêncio é um poema. A aliteração, sutil esquema. No éter, ecoa como um hino. Cosmos etéreo, mistério que encanta. Aliteração, estrela que cintila. No poema sobre Cosmos, as aliterações estão utilizadas para criar uma sonoridade envolvente e reforçar o tema celestial. Aqui são alguns exemplos de aliterações no poema. No firmamento, estrelas a bailar. A repetição do som L em estrelas a bailar cria uma aliteração enfatizando a beleza do céu. Outra parte do poema, como cosmos vastos em dança sideral, a aliteração está presente na repetição do som S em cosmos vastos sideral, criando uma sensação de fluidez e movimento cósmico. Em aliteração canto celestial, a repetição do som C em canto celestial destaca a importância da aliteração como uma espécie de música celeste. Já em cosmos, etéreo, mistério que encanta, a aliteração ocorre com a repetição do som T, conferindo uma harmonia sonora ao trecho. Estes são alguns exemplos que mostram como a aliteração é empregada de maneira estratégica no poema, contribuindo para a musicalidade e expressividade do tema cósmico em questão. Partindo para outra figura, a assonância, uma figura também sonora. A assonância é um recurso literário que envolve a repetição de sons das vogais, idênticas ou similares em palavras próximas umas das outras, dentro de uma linha ou em linhas consecutivas de um poema ou texto. Ao contrário da aliteração, que se concentra na repetição de sons consonantais, a assonância se destaca na repetição dos sons das vogais, ou seja, A, E, I ou U. Este recurso é frequentemente utilizado em poesia para criar ritmo, musicalidade e ênfase. A assonância pode contribuir para a sonoridade harmoniosa de um texto, ajudar a estabelecer um tom específico ou reforçar a unidade temática. É importante observar que, ao contrário da rima,
A assonância não se limita a repetir um som no final das palavras, podendo ocorrer em qualquer posição dentro de uma palavra. Só interessante comentar aqui que a assonância, como a aliteração, tem sido usado há milhares de anos antes mesmo da palavra escrita, como meio de memorizar os acontecimentos históricos. Então, há milhares de anos, quando a língua começou a surgir, as canções ritmadas, no caso, com a literação ou não, com a assonância ou os dois ao mesmo tempo, eram cantadas e até hoje é cantada para que as pessoas se recordem de acontecimentos. E hoje, com a presença da linguagem, a gente consegue traduzir aquilo que era impossível naquele momento. A etimologia da palavra assonância vem do latim assonans, particípio do verbo assonare, que significa responder a, no sentido de fazer eco, ressoar. A função desse mecanismo na língua portuguesa é reforçar e enriquecer o som daquilo que é cantado, lido ou falado, ou seja, como eu tinha comentado. Fazer eco é o resultado base da assonância, que facilita muito a memorização. Vamos estar ouvindo agora alguns fragmentos de poesia que estão carregados de assonância e comentá-las daqui a pouco. Figuras sonoras. A assonância. Na bruma, a lua flutua. Sua luz suspira e atua. Ondas dançam, cântico suave. Nas águas, a noite se aconchega, grave. Vaga, a alma busca a paz que a água salva. No texto fornecido, há exemplo de assonância destacando a repetição de sons de vogais, idênticas ou similares. Vamos analisar algumas instâncias. Lua flutua. A assonância ocorre com as vogais U em lua e flutua. Em outra parte desse poema, sua luz suspira e atua. Aqui a assonância está presente nas vogais U. Em outra parte desse poema, ondas dançam, cântico suave. A repetição da vogal A cria uma assonância. Em outra passagem, águas à noite. A assonância ocorre com as vogais A em águas à noite. Em outra passagem, vaga a alma. A repetição da vogal A é outro exemplo de assonância que traz a musicalidade. Alguma dúvida, pessoal, comentem abaixo. Vamos estar, então, ouvindo mais um poema chamado Prumirim, que a gente fez aqui no nosso laboratório textual, a respeito de uma praia que eu gosto muito em Ubatuba, chamada Prumirim. E após a gente ouvir esse poema, a gente vai comentar. Figuras sonoras. Assonância. Prumirim. Na praia dourada, o sol se esconde. Lá onde a maresia sussurra canções. Ondas acariciam a areia, respondem ao murmúrio do vento em suaves feições. No horizonte, o céu em tons de anil reflete o crepúsculo em seu esplendor. A assonância, qual brisa sutil, tece sonhos que ecoam com fervor. A lua, cúmplice no céu noturno, com seus raios de prata, ilumina o mar. Versos de assonância, qual doce murmúrio,
Entrelaçam-se, o poema encantar. Assim, no silêncio que a noite abraça, a assonância dança, a poesia enlaça. Veja como é bonito esse poema. No soneto para o mirim, há exemplo de assonância nos quais as vogais são repetidas para criar uma harmonia sonora. Vamos identificar algumas instâncias. Sol se esconde. A assonância ocorre com as vogais O em sol, esconde. Em canções e feições, aqui a assonância nas vogais em ditongo. Olha só, gente, ditongo. Em 3, anil sutil. A repetição da vogal I em anil e sutil é um exemplo de assonância. Em abraça e enlaça, a assonância ocorre nas vogais A, criando ritmo melódico. Outra vez, em noturno, murmúrio, aqui temos assonância nas vogais O e U, cada qual gerando sua rima. Alguma dúvida? Vamos então trabalhar com outro esquema. Outra figura sonora chamada paranomásia. A paranomásia é uma figura de linguagem que consiste na repetição de palavras de sons semelhantes, mas de significados diferentes, com o intuito de criar um efeito cômico, poético, de trocadilho ou de destaque. Logo, também é conhecida como trocadilho ou jogo de palavras. Mas, ao contrário dos trocadilhos, que muitas vezes estão feitos apenas para gerar humor, a paranomásia pode ser utilizada de maneira mais ampla na literatura, poesia ou discurso, para criar associações de palavras, com ênfase em sua semelhança sonora. Ela destaca a sonoridade das palavras, muitas vezes explorando a ambiguidade que surge na semelhança fonética. Etimologia. Origina-se do grego, em que para tem a função, tem o sentido de próximo de, e onomásia, que significa denominação. A paranomásia também é chamada de trocadilho, de calembur, de paraquese e de jogo de palavras. A paranomásia é uma figura de retórica, ou seja, de expressividade, que consiste no emprego de vocábulos semelhantes quanto à sonoridade, mas que se diferem no que se diz respeito ao sentido, não vindo ao caso saber se há ou não parentesco etimológico entre as palavras. É que a gente vai comentar daqui a pouco o que isso significa. Então, paranomásia significa próximo, mais nomeação. Para você entender isso melhor, tá, gente, daqui a pouco. Então, de modo geral, ou seja, de modo mais pleno, mais fácil de entender, paranomásia usa as palavras parônimas. Olha só, parônimas. Não significa que só palavras parônimas trarão efeito de paranomásia. Vamos discutir um pouco esse conceito. No mesmo enunciado para criar um jogo de sons no discurso, o que acaba intensificando os significados diferentes dessa palavra. Ou seja, geralmente a paranomásia está fundamentada em parônimos,
mas não sempre. Para a gente recordar o que são palavras parônimas, por exemplo, caçar com cedilha, que significa apanhar ou matar um animal, e caçar com 2 S, que significa anular, tornar sem efeito. O leão foi caçado e o caçador teve a sua licença caçada. Isso são palavras parônimas. Censo com S, censo com C. Censo com C é alistamento de contagem geral da população. Este ano haverá um novo censo, ou seja, um novo contar de habitantes de uma cidade, por exemplo. Senso com S é entendimento ou juízo. Por exemplo, a minha irmã não tem senso de direção. Isso são exemplos bem curtos do que é paranomásia. Ou seja, desculpa, palavras parônimas. Logo, palavras parônimas são as que têm significado diferente e são muito parecidos, e som muito parecido. Essas palavras costumam se diferenciar no som por apenas um fonema, uma letra ou uma sílaba. Pela semelhança no som, algumas palavras parônimas acabam confundindo muito as pessoas. Veja alguns pares de palavras parônimas: comprimento, cumprimento; cavalheiro, cavalheiro; pluvial, fluvial. Então, esses são alguns exemplos de palavras parônimas. Mas atenção, parônimas não são apenas as que causam dúvida de ortografia, e sim as que têm efeito, que têm som ou grafia muito parecidos no seu significado e tendo um significado diferente. Por exemplo, não é o caso de chuchu com X ou chuchu com CH, se há alguma dúvida. A gente não está debatendo essa dúvida ortográfica, mas essa dúvida, no caso, do som da palavra, né? Do fonema em questão, queria dizer. Então vamos analisar outros casos de paranomásia, como se fundamenta. Exemplos de paranomásia. Tomou Doril? A dor sumiu. É famoso esse comercial, né, gente? Olha só. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Olha só esse jogo, ó. Dito popular. O volume do som alterou o nosso tom, ou seja, só um fonema. Já trouxe esse exemplo de frases que contêm a paranomásia. Mas não quer dizer que todas tenham parônimos, palavras parônimas. Entendeu a diferença? O docente aplicou a prova essa tarde para os discentes. Nesse caso, são palavras parônimas. Durante seu descanso, o peão jogava peão com seus colegas. Palavras parônimas também. Tento tanto, mas tonto me sinto. Palavras parônimas também. Quem canta, os males espanta, ou seja, não são palavras parônimas. Canta e espanta são palavras diferentes, mas nem por isso deixa de ser um exemplo de paranomásia. É de pequenino que se torce o pepino. Pequenino e pepino não são palavras parônimas, mas nem por isso deixa de ser uma aplicação do estilo sonoro chamado paranomásia. Cavalo dado, não se olha os dentes. Então, cavalo
e dado não são palavras, não são parônimos, mas forma mesmo assim o efeito de paranomase, cavalo, dado. Então, resumindo, frases ou orações construídas em torno de parônimas. Geralmente, parônimos formam paranomase, mas não só isso. É utilizada a semelhança sonora e gráfica para criar o efeito de sentido, ou seja, a semelhança sonora e a semelhança gráfica. Exemplos de paranomase na literatura. Com tais premissas, ele sem dúvida leva-nos às primícias, como diz nosso grande padre Antônio Vieira. Outro exemplo, exportar é o que importa, Delfim Neto. Não, você está confundindo espinafre de caçalorinha com espingarda de caçar rolinha. Olha só que difícil, né? A gente falar. Então, é uma frase inteira, olha só. Você está confundindo espinafre de caçarolinha com espingarda de caçar rolinha, dito popular. Então, é mais um exemplo de paranomásia na literatura, mesmo que seja popular. Outro exemplo. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. De Camões. Bonito, né, gente? Olha, vamos ler de novo aqui. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer me viva. Camões. Mais um exemplo. A Galvão acha fácil o imóvel que você acha difícil. Olha só que jogo de marketing. Ou seja, a imobiliária, Galvão, acha para você o imóvel que você acha que é difícil. Por exemplo, eu quero um imóvel que tenha garagem e piscina. Para mim é difícil achar esse imóvel. Mas, segundo o slogan dessa imobiliária, a Galvão, como vou repetir, a Galvão acha fácil o imóvel que você acha difícil. Então, são vários exemplos de paranomásia. Alguma dúvida, alguma sugestão? Então, a partir desse momento, eu vou estar passando alguns exercícios de fixação e você pode aprimorar o seu conhecimento para vestibulares, concurso público e testes no ensino médio. Muito bem, acabamos de ver uma matéria referente a figuras sonoras, acabamos de aprender sobre onomatopeia, aliteração, assonância e paranomásia. Na próxima aula a gente vai tratar do assunto de figuras de linguagem, no caso, figuras de pensamento, que tem o foco na ideia, na imagem mental. Para você assistir essa quarta aula, clique no card acima que vai aparecer a qualquer momento. Mas enquanto isso, a gente vai fazer alguns exercícios referente a figuras sonoras. Questão 1. No texto, o cachorro late alto no silêncio da noite. Assinale a alternativa que contenha sua onomatopeia. O cachorro mia suavemente. O cachorro canta alegremente. O cachorro late baixo. Ou o cachorro late au au.
Qual dessas alternativas contém uma onomatopeia? Tempo para pensar. Acertou quem optou pela questão D. É correta a questão D. Cachorro late au au porque representa a onomatopeia imitando o som real emitido pelo cachorro. Então essa alternativa é bem tranquila, bem fácil. Questão 2. Como no texto o vento varria velozmente as folhas secas, assinale a alternativa que contenha aliteração. Ou seja, está dizendo que essa frase aqui é uma aliteração. O vento varria velozmente. E está sugerindo para que você escolha uma alternativa que contenha também uma aliteração. O vento parou bruscamente. O vento soprava suavemente. O vento varria violentamente. Ou o vento corria vagarosamente. Tempo para pensar. Acertou quem optou pela alternativa C. O vento varria violentamente. Por quê? É correta porque apresenta a aliteração com o som V. Vento varria violentamente. Repetido nas palavras aqui destacadas. Fácil também. Vamos para a alternativa exercício 3. Como no texto o sol dourado brilhava sobre o lago calmo, assinale a alternativa que contém uma assonância. O sol dourado brilhava sobre o lago calmo. O sol quente queimava a pele. O sol brilhava sobre as montanhas. O sol dourado sobre o lago calmo. O sol dourado dava calor. Qual alternativa vocês acham que contém uma assonância? Lembrando que a assonância é sobre vogais, aliás, né? Sobre vogais iguais. Acertou quem optou pela questão alternativa D. É correta porque apresenta a assonância do som O, que se repete nas palavras sol, sobre, lago e calmo. Fácil também. Vamos para a questão 4. Como no texto o jardim era um mar de flores, uma sinfonia de cores, flores, cores, assinale a alternativa que contenha paronomásia. Muito fácil, né, gente? Flores, cores, palavras semelhantes. O jardim estava cheio de pedras. O jardim estava silencioso. O jardim era colorido. O jardim era como um canteiro de alecrim. Tempo para vocês responderem. Então acertou quem optou pela questão, pela alternativa D. Jardim, alecrim, ou seja, é correto porque apresenta paronomásia como uso de palavras semelhantes em som, fonema, gente, mas com significados diferentes. Jardim e alecrim. Fácil. Próxima questão. Como no texto o trovão ecoou no céu escuro, qual das alternativas contém sua onomatopeia? O trovão cantarolou no céu claro, o trovão murmurou suavemente,
Ouviu-se o cabrum no céu escuro, ou o trovão dançou no céu estrelado? Acertou quem optou pela questão alternativa C, cabrum. Então, o cabrum ele representa a onomatopeia, o som que imita o som real do trovão. Questão fácil. Alternativa exercício 6. Como a exemplo do texto, os raios rasgavam a escuridão da noite. Quais das alternativas apresenta a literação? Os raios iluminavam a escuridão. Os raios brilhavam na escuridão. Os raios ficavam a escuridão ou os raios reluziam na escuridão? Tempo para vocês responderem. A questão correta acertou quem optou pela C. Os raios riscavam a escuridão. Por que é correto? Porque ele apresenta a literação com o som R. Raios riscavam, repetindo nas palavras raios e riscavam. Bem simples. Então a literação é a consoante igual, no caso, causando esse jogo sonoro. Próxima questão, 7. A exemplo do texto, o mar calmo refletia o brilho da lua cheia. Qual das palavras representa uma assonância? O mar agitado rugia na praia. O mar brilhante acalmava a mente. O mar calmo refletia a luz da lua. Ou o mar calmo repousava na areia. Tempo para vocês responderem. Acertou quem optou pela questão C. O mar calmo refletia a luz da lua. É correta porque apresenta a sonância do som A, repetido nas palavras mar, lua e refletia. Então, a sonância trabalhou com a vogal A nesse exercício. Bem difícil, né, gente? É muito parecido. Parece que tem até outra questão que poderia ser relacionada. Mas a melhor opção é a questão C mesmo. Próxima questão. Questão 8. A exemplo do texto, o vento sussurrava segredos nos ouvidos das árvores. Qual das alternativas há o uso da paranomásia? Paranomásia. O vento balançava as árvores suavemente. O vento gritava nos ouvidos das árvores. O vento mudo mudou o balanço das árvores. O vento soprava nos ouvidos das árvores. Qual das alternativas vocês acham que contém uma paranomásia, que lembra fonemas, palavras semelhantes? Tempo para pensar. Então acertou quem optou pela questão, pela alternativa C. Mudou. O vento mudo mudou. A alternativa é correta porque apresenta paranomásia,
com o uso de palavras semelhantes em som, mas com significados diferentes, como mudo e mudou. Fácil? A gente já está acabando, eu sei que a aula foi bastante longa, mas é necessário, gente. E logo eu vou estar gravando essas aulas em separado, ou seja, vou separar a onomatopeia, a literação, a sonância, para aquele aluno que precisa ir direto ao assunto, ele possa encontrar dentro do canal essas figuras de modo separado. Questão 9. Como no texto o poeta pálido pintava poemas no papel, qual das alternativas apresenta a literação? Então a literação lembra o que, gente? Lembra consoantes. O poeta alegre escrevia cartas no papel. O poeta pintava quadros no papel. O poeta bobo pintava azuis na tela. Ou o poeta pintava poemas no papel. Fácil? Tempo para pensar? Acertou quem optou pela questão D. Poeta pintava poemas no papel. Olha a repetição do P, da consoante P, né? No começo de cada palavra. Alguma dúvida? Exercício 10. Vamos lá então, a gente está quase acabando. A exemplo do texto, o sino tocou suavemente ao entardecer. Qual palavra apresenta o uso de assonância? O sino tocou horrores, horas a fio. O sino silenciou ao entardecer. O sino soou alto ao amanhecer. Ou o sino tocou ao anoitecer. A assonância vai lembrar do que, gente? De vogais. Para vocês pensarem. Então acertou quem optou pela questão de alternativa A. O sino tocou horrores, horas a fio. Olha só o uso exagerado da vogal O, repetição da vogal O nas palavras sino, tocou, horrores, horas. Lembrando que o H, o som do H não se pronuncia, então horrores é como se fosse O, né, na fonética. E horas também não é pronunciado o H, então é como se fosse um O. Fácil? 11. Como no texto, o rio corria rápido como um cavalo desenfreado. Qual das alternativas apresenta paranomásia? Então, paranomásia lembra fonemas, palavras iguais, parecidas. Olha só. Rápido, desenfreado, né, como um exemplo. Qual das alternativas contém o uso de paranomásia? O rio corria calmo, como um espelho. O rio ia como flecha em direção à brecha. O rio corria forte como um leão. O rio corria rápido como um avião. Fácil, né, gente? Olha só. Qual das alternativas contém palavras semelhantes na pronúncia ou no som? Então acertou quem optou pela questão B, onde flecha vai
combinar com brecha, trazendo esse som semelhante. E por último, questão 12. A exemplo do texto, o vento verdejante varria as velhas vassouras, qual das alternativas ocorre? Aliteração. Aliteração lembra o que, gente? Vogais. O vento soprava suavemente, ó, quase uma opção. O vento ventava delicadamente. O vento verde varria as velhas vassouras. O vento batia nos galhos com força. Então vai ser o que, gente? A alternativa correta vai ser a C. Vento verde varria velhas vassouras. Então é a repetição, né, de sons do som de V nas palavras. Espero que tenham gostado dessa aula. Eu sou Júlio César da Silva Belfort, licenciado em Letras e ministro aula em Escola Pública, PEB 2, Ensino Médio. Eu vejo vocês na 4ª aula, referente a figuras de pensamento, que tem a ideia de criar uma imagem mental. Até mais e obrigado por assistirem.